Olá, amigos, sou Claudete Moura. Estamos fazendo o estudo do Livro dos Espíritos e hoje nós estaremos estudando a partir da questão 111, que fala da segunda classe, que são os espíritos superiores. O que Kardec fala desses espíritos superiores? Reúnem em si a ciência, a sabedoria e a bondade. Vocês lembram que nas classes anteriores nós vimos os espíritos benévolos, a bondade dominante, os espíritos instruídos preocupando mais com a ciência, muito conhecimento científico, e menos com a parte moral, e os espíritos sábios ou prudentes se preocupando mais com a parte moral. Agora, esses espíritos superiores reúnem em si a ciência, a sabedoria e a bondade. Então, eles reúnem tudo isso neles. Por isso que eles são chamados superiores. Seu linguajar só transpira a benevolência. São constantemente dignos, elevados e frequentemente sublimes. Só tem qualidades boas. Sua superioridade os torna mais que outros, aptos a nos dar as noções mais justas sobre as coisas do mundo incorpóreo, dentro dos limites do que é permitido ao homem conhecer. Eles podem nos instruir a respeito do mundo espiritual, do que acontece lá, mas de acordo com aquilo que a gente pode entender. Mesmo André Luiz, em seus livros, às vezes fala que não tem maneira de comparação, porque não existe nada na Terra do que ele está querendo mostrar para a gente. Até porque nós não temos capacidade ainda de saber. Eles se comunicam de bom grado com os que procuram a verdade com boa fé e cujas almas são suficientemente livres dos laços terrenos para compreendê-la. Mas se distanciam daqueles que se deixam levar pela simples curiosidade ou os que, ainda muito influenciados pela matéria, se desviam da prática do bem. Esses eles deixam de lado. Quando excepcionalmente encarnam na Terra, é para aqui cumprir uma missão de progresso, nos oferecendo o tipo da perfeição a que a humanidade pode aspirar neste mundo. Este é o quadro dos espíritos superiores. Então, para a gente ver que não é qualquer um que a gente conhece aí, um espírito que se comunica querendo se passar por espíritos superiores, e daí se a gente usar o crivo que Kardec nos deu, que é observe, reflita, analise o conteúdo, a linguagem, será que nós vamos ver que eles têm a ciência, a sabedoria e a bondade? Eles têm que ter esses três elementos para ser um espírito superior. E como está falando, a linguagem deles é diferente. Só transpira o bem. Às vezes algum espírito quer se passar na reunião mediúnica por um espírito superior, mas começa com uma linguagem muito baixa, ou então criticando alguma coisa. Jamais eles fazem isso. Eles não fazem isso de maneira alguma, né? Eles são dignos, elevados, frequentemente eles são sublimes. Então, se nós tivermos a felicidade de, num trabalho nosso, um espírito, esse naipe se manifestar, ou é porque nós estamos muito ruins, necessitados muito da misericórdia de Deus, para eles passarem para nós o que nós estamos precisando,
ou então é algum espírito querendo se passar por um espírito superior. Eu lembro uma passagem de um livro, que era o livro de Chico Xavier. Esse livro é muito bom, ele tem como título assim: quem sabe pode muito, quem ama pode mais. Essa é uma fala do Chico Xavier. Mas nesse livro, que tem esse título com a fala do Chico Xavier, era um centro espírita, um grupo espírita, que estava precisando de orientação, porque eles estavam decaindo no seu trabalho. Mas olha só, como eles têm muito cuidado com os grupos mediúnicos, e os espíritos superiores sabem quando aquele grupo pode tirar essas picuinhas e evoluir e ser um grupo que vai fazer um trabalho muito bom atendendo aqueles espíritos mais difíceis, eles cuidam dos grupos. Então, nesse grupo se manifestou o espírito Eurípides Barçanufo, que é um espírito que nós sabemos, elevado, para orientação. Só que, coitado do médium, o médium só levou paulada, chicotada. Imagine se um espírito Eurípides Barçanufo iria se manifestar por esse médium. Os próprios colegas do médium, os próprios companheiros, acharam que jamais. E não adiantou nada. O médium ficou desacreditado, ficou a maior briga, falando que o médium estava mistificando, ou então que o espírito estava mistificando. No próximo trabalho, mandaram um espírito, que é um espírito de nível médio no plano espiritual, mas ele é bom e ele tem muita condição de instruir, que é o espírito Inácio Ferreira, que ele é amado por muitos, odiado por muitos também. Por quê? Porque ele fala a verdade, porque ele é uma pessoa que ele não tem papas na língua, quando ele precisa, ele fala mesmo que é necessário, e as pessoas não gostam disso. E a linguagem dele não é tão sublime como de um espírito superior, mas ele dá conta do recado. Ele é um trabalhador excelente no plano espiritual. Então enviaram ele. Já que o Eurípides Barçanufo, imagina, um espírito elevado daquele, não foi acreditado que era ele, e era realmente. Então vai o Inácio Ferreira para dar o recado, para conversar com o grupo. E daí começaram a rebater, e ele não tem muitas papas na língua, ele começou a falar a verdade com eles, a respeito do grupo, do que eles estavam fazendo. Ou seja, a linguagem dele não era tão sublime como foi a do Eurípides, tão educado como foi o Eurípides. E daí o que a dirigente falou? Como que um espírito superior pode falar desse jeito? E ele falou: e quem disse que eu sou um espírito superior? Quem falou para vocês que eu sou um espírito superior? Eu sou um trabalhador do plano espiritual e eu me preocupo de passar as coisas certas. Eu não sou espírito superior. Então, ele tinha noção que ele não era espírito superior. E às vezes a pessoa eleva, é um espírito. Como ele mesmo diz, o Inácio Ferreira, ele está num plano assim, tem a Terra e ele está no primeiro plano espiritual. É ali que ele está. Mas ali que ele está trabalhando, cuidando dos espíritos que chegam, no Hospital Esperança, que eu já tive oportunidade de falar, que é fundado pelo Eurípides Barçanufo. Ele é da equipe do Eurípides Barçanufo. Só que ele serve mais para, assim, vamos dizer que ele não tem uma linguagem tão educada, mas ele dá conta do recado.
Ele é muito franco, muito sincero com as pessoas. Então é isso. Os espíritos superiores, às vezes, chega a ser sublime a linguagem deles. E eles, quando eles excepcionalmente encarnam na Terra, porque para um espírito superior encarnar na Terra é porque há muita necessidade desse missionário. Ele vem como missionário mesmo, né? E ele vai nos oferecer esse tipo de perfeição que a humanidade pode aspirar nesse mundo em que nós vivemos. Então ele vai ser uma pessoa benevolente, caridosa, tolerante, ele vai ter conhecimento da ciência, ele vai ter a sabedoria, porque a parte moral dele é super desenvolvida, ele é bom. Então é isso que a gente tem que ler, né? E vamos ver o que Miramês fala a respeito desses espíritos superiores. Os espíritos superiores reúnem em si qualidades incalculáveis, que passam despercebidos pelos homens. Os homens não prestam muita atenção nas qualidades, eles preferem olhar os defeitos. Então, às vezes, nós convivemos com pessoas que têm muitas qualidades, mas se a pessoa tiver um defeito, a gente sabe desse defeito e não leva em conta as qualidades da pessoa. Eles são conhecedores de muita ciência, sabedoria e bondade. Compreendem na profundidade as leis de Deus e não somente compreendem, mas vivem essas leis. Porque compreender é uma coisa, agora a vivência que é diferente, né? Suas ligações com a Terra já transcendem aos laços de família, de grupos sociais ou de simples amizades convencionais, que caracterizam o ser gregário do nosso planeta. Ligações essas já desnecessárias aos espíritos que vivem num clima de universalidade, em plena e constante cooperação com a obra do Criador, identificando todas as criaturas como irmãs, amando-as como faz o sol com seus raios, quando os despeja sobre a terra. Então, eles não precisam ter uma família para amar. Eles amam todos os irmãos. Geralmente, esses espíritos se encarnam e eles vivem sós. Sós não, eles vivem com todos os irmãos e por todos os irmãos. Manifestam completa superioridade onde são chamados a servir em nome de Deus. E suas presenças nada impõem, fazendo sentir em tudo e em todos o amor. Raramente reencarnam na Terra. São missionários da luz maior e têm no amor a sua segurança. Conhecem os segredos da vida e percebem as intenções do Criador pela atmosfera espiritual que os circula, pelo fato de que ela lhes faculta altas sensibilidades, de modo a entender a vontade do Pai Celestial. Porque eles estão quase já chegando na ordem de espíritos puros. Eles já venceram muitas etapas, né? Como nos relatam os livros dos espíritos, falta-lhes somente um degrau para chegarem à perfeição. São conhecedores de toda a ciência e arte que não tem mais segredos para eles. Dominam a natureza em todo o seu impulso evolutivo, são sempre atendidos nos que desejam. Que as suas posições como superiores lhes dão nuances de anjos. Nunca falham em suas missões, por conhecerem todas as trilhas por que deverão passar. Estão a par de todas as manobras humanas e sabem lidar com seus inferiores, instruindo-os. Compreendem os momentos de discipliná-los, deixam que se cumpra a justiça nos caminhos da terra, por amor ao progresso da humanidade. Então, eles têm uma compreensão de tudo, né?
Orienta os homens de ideal elevado, mas silenciam junto àqueles que alimentam a curiosidade, deixando que os iguais se atraiam. Limitam sempre as revelações para a terra, para que não cheguem até os homens verdades que eles ainda não suportam. Nós não temos condições ainda de conhecer muitas verdades. São cautelosos no que tange às manifestações do mundo espiritual. O visual pode perturbar aqueles que não estão preparados para tal. Empenham-se em divulgar no seio da sociedade o livro nobre e ajudam no que podem na educação das criaturas, tendo grande interesse na melhoria espiritual dos povos. Eles já trabalham pela humanidade, não só por um determinado local. Sabem que as guerras são escândalos necessários ao tipo espiritual que se encontra na Terra, mas trabalham para que ela desapareça do mundo e sabem que no futuro se instalará no planeta o verdadeiro reino dos céus, onde o amor, a caridade e a ciência espiritual dominem todas as nações, onde a fraternidade legítima seja qual o ar que sopra em todas as direções, não falta para nenhum vivente, esteja ele onde estiver. Sabem que as religiões, mesmo divididas por ideais, se confundirão pelo sinal do amor, aquele amor que Jesus ensinou e viveu. A religião do futuro é o amor. Não vai ter dissidência, não vai ter separatismo. Porque o amor é tudo, é a religião de Jesus. Jesus não professou nenhuma religião. Ele nasceu num meio religioso, mas a religião dele foi o amor. Ele não instituiu nada. A presença dos espíritos superiores encanta e deslumbra em todos os sentidos, pois eles são doadores permanentes de luz. Nunca deixam de irradiar a harmonia na faixa que todos possam aproveitar. São luzes de Deus que jamais se apagam e orientam constantemente todos os povos pelas vibrações que desprendem de seus corações por amor, na regência da sabedoria. São muito amorosos, são muito bons, são conhecedores da ciência, reúnem tudo isso. E agora, depois disso, nós vamos passar para a primeira ordem. Que a primeira ordem é dos espíritos puros. A primeira ordem é dos espíritos puros. Quais são os caracteres gerais dos espíritos puros? Influência nula da matéria. Nada material influencia o espírito puro. Superioridade intelectual e moral absoluta em relação aos espíritos de outras ordens. Então a gente vem caminhando com essas ordens, falando das classes dentro das ordens, e a gente veio vendo que a cada ordem, a cada classe, os espíritos iam melhorando. E agora nós chegamos na primeira ordem, que é dos espíritos puros. Lembro que a terceira ordem era dos inferiores, a segunda ordem dos superiores. E agora nós chegamos na primeira ordem, que é a dos espíritos puros, que tem como características gerais nenhuma influência da matéria, nenhuma. Nada influencia esses espíritos, materialmente. Superioridade intelectual e moral absoluta em relação aos espíritos de outras ordens. Por que que tem
em relação aos espíritos de outra ordem. Porque é claro que existem, dentro dos espíritos puros, também existem espíritos que estão evoluindo mais. Então, eles são uma referência para as outras ordens, porque eles têm uma superioridade intelectual e moral absoluta em relação aos espíritos de outras ordens. Então, só existe uma classe desses espíritos, que é a classe única. Por isso que no Livro dos Espíritos está escrito assim: primeira classe, classe única. Já percorreram todos os graus da escala e se livraram de todas as impurezas da matéria. Tendo atingido a soma da perfeição de que é suscetível a criatura, não tem mais que sofrer provas nem expiações. Não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, realizam a vida eterna no seio do Senhor. Eles não precisam mais se encarnar. Gozam da felicidade inalterável, pois não estão sujeitos às necessidades nem às vicissitudes da vida material. Mas a felicidade não é aquela de uma ociosidade monótona a transcorrer em perpétua contemplação. Ou seja, eles não ficam parados sem fazer nada, só meditando, só contemplando. Não, de jeito nenhum. São os mensageiros e os ministros de Deus que executam as ordens para a manutenção da harmonia universal. Então, eles executam as ordens de Deus para manter essa harmonia universal. Comandam todos os espíritos que lhes são inferiores, os ajudam a se aperfeiçoarem e lhes atribuem as missões. Distribuem as missões para os espíritos. Assistir os homens em suas agonias, incentivá-los à prática do bem ou às expiações das faltas que os distanciam da felicidade suprema, é para eles uma suave ocupação. Então a gente lembra, por exemplo, que quando a gente está num trabalho, que a gente tem que conviver com pessoas difíceis, que a gente tem que orientar pessoas que às vezes não vão aceitar a nossa orientação, vão ficar contestando, e nós então ficamos nervosos, irritados, porque a gente não é preparado ainda para isso. Mas vejam bem, esses espíritos puros, eles têm, para eles, é uma felicidade suprema, comandar esses espíritos inferiores, que não é fácil. Ajudar a se aperfeiçoarem, atribuir missões a eles, assistir os homens em suas agonias. Para eles é uma felicidade suprema. Incentivá-los à prática do bem ou às expiações das faltas que os distanciam da felicidade suprema é para eles uma ocupação suave. Suave, eles não sofrem com isso. A eles atribui-se, às vezes, a denominações de anjos, arcanjos ou serafins. São esses espíritos. Os homens podem entrar em comunicação com eles, mas bem presunçoso seria aquele que pretendesse tê-los constantemente sobre suas ordens. De jeito nenhum. Não é que a gente não possa entrar em comunicação com esses espíritos, mas nós não queremos que eles fiquem nossos criados, né?
eles fiquem tomando conta de nós, igual um guarda de segurança. Não, porque eles nos assistem, mas eles também nos orientam. E nós temos que seguir essas orientações que eles nos fazem. E André Luiz, a respeito desses espíritos, nos fala o seguinte, um trecho que ele chama de pureza. Nós estamos tratando de espíritos puros. Sem dor e sem lágrimas, sem sofrimento e sem aflição, sem ódio e sem maldade, sem revolta e sem raiva, sem inveja e sem ciúme, sem tristeza e sem mágoa, sem orgulho e sem preconceito, sem vaidade e sem egoísmo, sem desespero e sem vingança, sem matéria e sem provas. É para encarar, gente. Esses espíritos são fabulosos, sem dor e sem lágrimas. Quem que não tem dor? Quem que não tem lágrimas? Sem sofrimento. Já passaram por tudo isso. Por isso que fala para eles é uma ocupação suave cuidar das aflições das pessoas. Isso se deixa afligir, porque eles sabem que isso aí faz parte da evolução. Não é como nós, que às vezes vamos atender alguma pessoa que está aflito, e às vezes a gente dá mais trabalho do que aquele que a gente está atendendo, porque a gente se deixa levar pela emoção, pela aflição. Às vezes começa a chorar na frente do outro, que precisa até consolar a gente às vezes. Então vejam bem, tudo isso que nós vimos, sem dor, sem lágrimas, sem sofrimento, sem aflição, sem ódio, sem maldade, sem revolta, sem raiva, sem inveja, sem ciúme, sem tristeza, sem mágoa, sem orgulho, sem preconceito, sem vaidade, sem egoísmo, sem desespero, sem vingança, sem matéria e sem provas. André Luiz fala, este é um pálido perfil do espírito puro. Pálido. É muito mais do que isso. São algumas coisas, algumas características. Aquele que já alcançou o máximo de perfeição possível à criatura. Para nós que ainda estagiamos no patamar das imperfeições, é difícil imaginar o que seja isso. Veja bem que André Luiz é um espírito instruído. E na sua humildade ele fala, para nós que ainda estagiamos no patamar das imperfeições, é difícil imaginar o que seja isso. O melhor é confiar na misericórdia divina e continuar trabalhando, servindo e buscando a renovação íntima, na certeza de que um dia, pela bondade de Deus, chegaremos. Melhor é confiar na misericórdia divina e continuar trabalhando. Confiança e trabalho. Servindo e buscando a renovação íntima. Na certeza que um dia, pela bondade de Deus, nós vamos chegar lá, nesse patamar. Então, nós ficamos hoje com essa lição de André Luiz para nós e no próximo programa continuaremos falando da progressão dos espíritos. Que Jesus nos dê muita força, coragem, ânimo para que nós possamos fazer essa nossa transformação íntima tão desejada e tão necessária. Claudete Moura, para o divulgar.net.